Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Você acompanha agora o programa Lendo Livros Espíritas. A apresentação, Jubens Alvarenga. Queridos amigos da Rádio Web Fraternidade, a emissora do bem, aqui estamos novamente para mais um programa Lendo Livros Espíritas. Se recordam os nossos amigos que têm acompanhado a nossa narrativa que no programa passado, nós tivemos a oportunidade de identificar alguns personagens muito importantes deste livro Nas Voragens do Pecado, ditado pelo Espírito Charles e recebido mediunicamente por Ivone A. Pereira. Tivemos a oportunidade de conhecer toda a família de Carlos Felipe I Bretencourt de la Chapelle, onde destaca-se a presença de Carlos Felipe II, um espírito evoluído e que, durante o desenrolar de toda a nossa história nos 3 livros que pretendemos ler para todos os ouvintes da Rádio Fraternidade, ele se destaca como protetor amoroso de toda a família. Identificamos ainda Ruth Carolina, a irmãzinha mais nova de Carlos Felipe II, personagem em torno da qual se desenvolverá toda a história. Esta Ruth promete. Prestem bem atenção. E ainda Olivia de Lavigne, que era uma possível consorte de Carlos Felipe, que se amavam, e que depois, em decorrência da intercorrência do irmão militar, o casamento não pôde se efetivar e Olivia de Lavigne, aliás, Otília de Lavigne, adoeceu e Carlos Felipe estava ajudando. Mas vamos continuar então a história extraordinária do livro Nas Voragens do Pecado. Nós estávamos lendo exatamente a parte em que Carlos Felipe visitava Olívia para ampará-la. E este mesmo Carlos Felipe, quando voltava à sua casa, ao solar dos seus pais, à noite viam-no escrever longas páginas, como alguém que fizesse minuciosos relatórios aos seus superiores. Feito isso, se lembram desses relatórios aquela criatura, Reginaldo de Trolles, preconceituosa, ligado à igreja e que foi levar uma mensagem. Ele era o correio da época, porque os correios daquela época eram as próprias pessoas levando as missivas a cavalo. E ele foi lá levando um correio para Carlos Felipe, e ele não estava, e ele passou 3 dias lá na mansão de Carlos Felipe de la Chapelle, e pôde observar com muito preconceito de que aquela família não seguia o rito romano. Então ele escreveu aos seus superiores, dizendo que não se expandia e não se correspondia à amabilidade dos donos da casa, que procuravam cativá-lo por todas as formas. Assim, mesmo aceitando o convite para um passatempo em família numa tarde de domingo, durante o qual a angelical menina de la Chapelle cantara ao som de uma harpa várias das belas canções que seu irmão por ela compunha, destacando-se entre todas uma intitulada As Rosas, que a ele próprio, Reginaldo de Trolles, impressionara vivamente pelo encanto e emotividade com que a cantora soubera desempenhar-se. Ruth aparecera apresentando fardo braçado de rosas preso a uma cesta de contas como pérolas, distribuindo-as com os assistentes enquanto cantava com os sons do instrumento, alternando tão graciosos gestos. Na tarde do 4º dia, em que Reginaldo de Trolles lá estava aguardando,
apresentara-se Carlos de volta do seu humanitário mandato. O correio, oficial de circunscrição de Guise, o comandante Guise, mas na ocasião estava comandado por Luís de Narbonne. Prestem atenção, meus amigos, neste nome. Luís de Narbonne é o personagem central da história dos 3 livros. E então ele examinou com impertinência altivo e desdenhoso, reparando nos trajes de Carlos, severos e simples de cor negra, indicando sua qualidade de doutor e filósofo, ao mesmo tempo que lhe entregava volumoso rolo de pergaminho onde se lia. De parte de Sua Alteza, o príncipe Luís de Narbonne, conde de S, a Sua Senhoria, o senhor conde Carlos Felipe II de Bretancourt de la Chapelle. Carlos contava então com 32 anos de idade. Possuía feições regulares, serenas, olhos de um azul forte, grandes e percrustadores, atitudes comedidas, sorriso amável e discreto, palavra fácil, mas ponderada. Seria belo se as longas meditações noturnas à luz de pequenos candelabros, sobre textos de ciências, filosofia e religião, não o houvessem já fatigado, empalidecendo-lhe as faces e o brilho do olhar, e criando na fronte ampla e pensadora rugas prematuras. De uma bondade incontestável, tolerante e paciente, portador de qualidades raras ou qualidades raras para a sociedade da época, que o recomendavam como fiel seguidor do Evangelho, era também tão simples e de coração humilde, e manso como não o seria o último dos serviçais do velho solar paterno. E felicíssimo no lar, pela família inteira amado e respeitado como o segundo chefe que realmente era, dizia prazenteiro que o céu se transportara para junto dele próprio, nas pessoas dos seus pais e irmãos, aos quais adorava. Otília de Lavigne, porém, transformara-se em motivo de grande pesar para os dias suaves que levava entre os afazeres impostos pela sua fé e o amor da família. Deplorava os infortúnios da pobre menina prisioneira de férreos preconceitos, lamentava a enfermidade que tolhera a ambos, decepando as esperanças para dias risonhos de verdadeira felicidade, procurando, no entanto, suavizar-lhe a situação tanto quanto possível, visitando-a frequentemente. Agora em seu castelo e versando-o nas normas do Evangelho segundo os conceitos da Reforma. Todavia, Carlos Felipe não era verdadeiramente inclinado aos arroubos do matrimônio, asseverando frequentemente aos seus familiares que sua alma aspiraria de preferência ao amor divino, ao ensejo de se consagrar definitivamente aos ideais evangélicos pelos quais se sentia arrebatar, tal como o fizeram os apóstolos do Mestre Nazareno, cujos feitos procurava imitar tanto quanto as próprias forças o permitissem. Amar a humanidade, e não somente a uma esposa, servir aos pequeninos e infelizes recomendados pelo Senhor, e não apenas a uma prole oriunda do seu sangue. Mas sabia que era vivamente amado por Otília,
e não poderia de forma alguma desgostá-la, furtando-se ao enlace que ele próprio desejaria espiritualizado até ao ideal. Nascido e educado sob os princípios da reforma, deu-se a essa digna causa, na época a mais nobre, arrebatadora e venerável que o mundo poderia comportar. Com todas as renúncias de sua alma sincera e fervorosa, talhada para os grandes feitos do espírito, sem se perturbar a ideia dos ultrajes e represálias tão frequentes na ocasião contra aqueles que pensassem em desacordo com o fanático despotismo da Igreja de Roma. Foi, pois, a esse jovem huguenote, investido de tão delicadas tarefas entre os seus compatriotas, que Luís de Narbonne, fanático religioso a quem chamavam de Capitão da Fé, escreveu a seguinte epístola, datada de 10 de agosto de 1572. Abre aspas. Acaba de chegar às nossas mãos gravíssima denúncia a vosso respeito e a respeito de vossa família, apontando-vos como dos mais ativos propagandistas da seita sacrílega de Martinho Lutero e João Calvino em solo francês, sendo todos vós considerados no momento verdadeiros revolucionários e instigadores do povo. Por deferência aos vossos ancestrais, desde os leais cavaleiros das Santas Cruzadas e todos os antigos servidores da França e amigos da realeza, assim como por leal admiração às vossas qualidades pessoais, de quem se ouvem reiterados elogios, aconselho-vos prudentemente a vos retirardes da França com toda a sua família, logo após o recebimento desta epístola, ou relegardes a reforma, aceitando o batismo da Igreja Católica Apostólica Romana, acompanhada de vossa família em presença das autoridades civis e eclesiásticas de Paris, as quais estarão prontas e jubilosamente vos receberão em seu seio. Se demorar alguns dias, será tarde, porque severas reações se iniciarão contra a heresia luterana e calvinista. Agradecei esta advertência à lealdade do nosso comum amigo Arthur de Lavigne Raymond, ao qual, partindo agora em missão do governo para o estrangeiro, generosamente intercedeu por vós. Fechando aspas, terminou-se a mensagem. O jovem huguenote leu-a numa atitude de quase impaciência e com um sorriso sereno passou-a ao pai, que o fitava em silêncio. Teremos perseguições, senhor conde. Provam-nos que reconhecem valor no movimento que empreendemos, exclamou com bonomia, excessivamente honesto e pacífico para acreditar que não se trataria simplesmente de perseguições, mas de massacres que ficariam registrados na história como das maiores calamidades perpetradas sob a luz do sol. Será necessário, disse o pai, responder ao conde, meu filho, agradecer-lhe em nome da família o interesse e a bondade com que nos prova sua cavalheiresca lealdade, ponderou o velho titular prudente e, quiçá, impressionado. Sim, meu pai, responderei. Carlos era moço,
entusiasta do seu caro e arrebatador ideal. Por um momento, deixou-se vibrar por um sentimento chocante. Sorrindo, virou-se para o correio que esperava em atitude militar e, sem se dignar retribuir a epístola, disse: Dizei ao vosso capitão que Carlos Felipe II de Bretencourt de la Chapelle agradece o favor da advertência, mas que considera os seus arrazoados demasiadamente impertinentes para serem aceitos por um homem de honra. O oficial impertigou-se, não podendo ocultar o assombro de que se sentiu possuído ante tão temerárias e descorteses palavras, impróprias daqueles que as proferia. Que fazes, meu filho? Enlouqueceste porventura? Interveio seu pai, o conde Filipe, impressionado. De Narbonne, Luís de Narbonne é um príncipe, é poderoso e rígido, enquanto que o próprio correio acrescentava: correrá sangue, senhor. Refleti a tempo na resposta que haveis de dar. Já vos dei a resposta, senhor oficial, concluiu secamente Carlos Felipe, o jovem pregador, o médico bondoso, e se afastou do correio humano e também de seu pai. À noite, reuniu-se a família em conselho, exceção feita de Ruth e Carolina, a quem ordenaram recolher-se mais cedo, a fim de deliberar sobre os presságios advindos com a carta do conde de Narbonne. A condessa Carolina, como boa mãe, opinava para que fosse abandonado o castelo sem tardança e toda a família transportada para a Alemanha, conforme sugerira o próprio missivista, furtando-se todos destarte ao que mais adviesse. Os varões da família, porém, insistiam para que apenas as mulheres e as crianças atravessassem o Reno, pedindo temporária hospitalidade aos irmãos na fé, dentre estes o príncipe Frederico de G, com quem se firmara um contrato de aliança matrimonial para Ruth e Carolina. As propriedades de La Chapelle não poderiam ser abandonadas assim tão ingenuamente à primeira ameaça de um fanático, pois que ali estavam todos os recursos da família. Ficariam, portanto, para a defesa do patrimônio e da honra dos antepassados, e que partissem as mulheres e as crianças, mesmo as servas. Luís de Narbonne era homem culto, e a retidão do seu caráter não lhes era desconhecida. Saberia bem compreender que os Bretencourt de la Chapelle seriam úteis à região, prestativos e progressistas. Ao demais, sua circunscrição era Paris, e seus tentáculos não poderiam abranger a província, de cujo governador desfrutavam os de La Chapelle boa consideração. Mas as mulheres declararam que não abandonariam de modo algum seus maridos a perigos imprevisíveis e difusos. Voltando a condessa a declarar que se ninguém se retirasse, ela tampouco o faria, preferindo permanecer ao lado do esposo e dos filhos queridos. Carlos Felipe fora o último a emitir sua opinião. E de todos vós, insistia veemente, porque de Narbonne, apesar de ser um caráter leal, como provou com a sua epístola,
É também fanático religioso, e um fanático de qualquer espécie poderá cometer monstruosidades. Quando respondi à sua missiva com a descortesia que vos impressionou, quis provar a esse jovem teólogo de Roma que um verdadeiro crente em Deus jamais transigirá com imposições humanas, uma vez se sentido sob o amparo da justiça. Pois ficais sabendo que de qualquer forma seremos combatidos e perseguidos, respondesse eu ou não respondesse à sua atrevida e injustificável imposição. Ide, portanto, vós outros, mas eu ficarei, porque como médico não poderei abandonar os meus pobres doentes ao sabor dos próprios achaques. E como pastor de almas, hei de oferecer-lhes o exemplo da fé e da honra do Evangelho na hora dos inevitáveis testemunhos. Lágrimas nos olhos amorosos de toda a família ali reunida em hora tão solene acolheram a resolução do seu amado primogênito. Não, meu filho, não, meu filho, se preferes ficar como será dever, teus pais permanecerão contigo. Se efetivamente correr o nosso sangue, que seja pelo amor do Cristo em Deus e em defesa do seu Evangelho, que ele se derrame. Ninguém te abandonará, ninguém irá embora sem ti, amado Carlos. Concordaram todos assim com a resolução do chefe, abraçando um por um aqueles jovens segundo o pai tão amado, sem cuja proteção e conselhos não saberiam viver. Todavia, alguém exclamou em meio do silêncio da madrugada que avançava: verifiquemos a mensagem conselheira que nos fornecerão as páginas do Novo Testamento do Senhor. E então abriram o Evangelho, abriram a Bíblia, especialmente no Novo Testamento. E lá estava escrito, grafado em letras próprias: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. Aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, salvar-se-á. Palavras de Jesus, segundo anotações de Lucas, no capítulo 9, versículos 23 e 25, e ainda de Mateus, no capítulo 10, versículo 39. Mais tarde, João Evangelista, o discípulo amado, grafava também no seu Evangelho estas palavras de Jesus, conforme o capítulo 12, versículos 24 e 25. E assim, queridos ouvintes, essa família nobre, renovada na fé, seguidora dos princípios de amor de Jesus, resolveram ficar no seu lar para enfrentar a ira daquele fanático religioso. Nos próximos capítulos, nós teremos então o desenrolar dessa história. Coisas difíceis, terríveis acontecerão. Mas gostaríamos de destacar, sobretudo, pelo que nós lemos até agora. Vejam como o espírito de Skol, como aquele espírito que tem uma missão na terra, se porta diante dos prazeres da vida, das dificuldades e das ameaças, simplesmente com serenidade, renunciando ao que é prazeroso para preferir as dificuldades
porque, não obstante a ameaça em volta de si, a missão que ele trouxe, ou melhor, a tarefa abençoada do divino amor de Deus é muito mais importante para ela. As convenções, os valores humanos, os prazeres mundanos são preteridos pela vontade de servir a Deus e a Jesus. Que nós possamos, no próximo programa, sob as bênçãos de Jesus, estar mais uma vez lendo este livro espírita. Que Jesus nos abençoe. Você acompanhou o programa Lendo Livros Espíritas. A apresentação, Rubens Alvarenga.